Olá, amados irmãos, amados ouvintes, você que nos assiste aqui no nosso canal. Estamos com uma série de vídeos, sobre teologia bíblica, e nós estamos falando de um tema bastante interessante, o primeiro dos 40 temas aproximadamente que nós vamos tratar, que fala sobre panorama bíblico. O que é isso? Você que está chegando agora no canal, você que está tendo acesso a primeira vez aos nossos estudos, panorama bíblico nós vamos fazer um apanhado geral de como era Israel na sua vida cotidiana, tá certo? Você vai conhecer tudo sobre Israel: moradia, trabalho, medicina, escola, plantações, o que eles criavam, como gados e aves, assim por diante. É um estudo, é uma viagem, como eu chamo, de mais de 2000 anos. É uma viagem sensacional. É como se nós pegássemos, e entrasse por um túnel do tempo e fosse lá em Israel saber como é que eles viviam. Então, você que não viu os outros temas, nós estamos fazendo agora o 7º tema já, Tem 6 que está aqui no canal, você pode verificar. Ali tem uma playlist, que você pode assistir, a todos os outros temas. É importante que você não pegue apenas do meio, mas que você assista todos os temas. Cada tema nosso tem em média a duração de 50 minutos e eu espero que você seja bastante abençoado com o conhecimento. Hoje nós vamos estar vendo basicamente sobre aquilo que eles plantavam, e sobre os tipos de animais que eles conviviam com eles ou criavam, tá certo? Nós vamos começar então pelo plantio. O plantio em Israel possui 2 etapas principais para se obter uma boa colheita, mas a variedade de solos diferente impede que os mesmos procedimentos sejam utilizados por todo o território de Israel. Por vezes o plantio era feito nos patamares, em terra úmida, em terra seca, em solo pedregoso ou não. Na antiguidade, os agricultores usavam arados de madeira ou ferro para poderem puxar os bois. Você pode ver isso em Deuteronômio 22:10. Era proibido juntar 2 bois diferentes para puxar o arado, mas desde aquela época até hoje se juntam bois e jumentos para arar a terra. Jugo significa escravidão ou peça com a qual se prende algum animal para trabalhar puxando algo. Na época de Cristo, 2 animais diferentes puxando um arado era conhecido por jugo desigual. E o apóstolo Paulo aproveitou este conceito para ilustrar o fato de que os crentes não deveriam se colocar em jugo desigual com os incrédulos. Pode conferir em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Acontece que quando se coloca um boi ou um jumento juntos para puxar o arado, praticamente o boi sempre faz mais força que o jumento e o arado não sai reto, ou o jumento é sacrificado em um serviço muito mais forçado para poder acompanhar o boi. Não será nunca algo harmonioso. Em Mateus 11:28, quando Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei", diz mais: "Também tomai sobre vós o meu jugo". Alguns estudiosos interpretam que ele quis dizer que possuía um jugo que não estava mais submetido às leis rigorosas do Antigo Testamento. Outros entendem que Jesus quis dizer que, ao deixarem a lei rigorosa, o homem deveria vestir o jugo que lhe daria. Este jugo seria feito ou de madeira pesada e forte ou de metal. Havia jugos para 2 animais ou para um só. Do jugo para um animal saíam 2 cordas laterais até o arado, mas do jugo para os 2 saía uma corda do meio da barra do arado, até o arado, Em Lucas 9:26, Jesus usa a figura do arado e diz: "Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus." Ele usou a figura do arado de novo, pois desde os tempos bíblicos até os nossos, sempre que se vai arar a terra, quem estiver com a mão no arado ou no volante de um trator, por exemplo, para fazer um traço reto no solo, deve fixar o olho em algum ponto distante e ir ao encontro deste ponto sem desviar os olhos. Qualquer olhar para outro lugar que não seja este ponto produz um corte torto na terra.
Devemos então estar com os olhos fixos no nosso alvo, que é Cristo. Devemos arar a terra sem vacilações. O que se usava para cultivar a terra em pequenas plantações, tais como hortas, eram instrumentos que de um lado eram a pá e do outro era uma enxada. Este solo rochoso, quando bem arado e regado, tinha uma cor de vermelho e vermelho arroxeado. O aguilhão com o qual Sangar feriu 600 filisteus era uma vara de aproximadamente 2 metros de comprimento, com uma ponta de metal afiada, com a qual o lavrador cutucava os animais que puxavam os arados. Eclesiastes 12:11 usa a figura desse instrumento. Em Atos 26:14, quando Deus diz a Paulo: "Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões", isto denota que Deus já há algum tempo vinha tocando Paulo para seguir Jesus. Sobre a semeadura. Depois de cortar a terra com o arado, o agricultor percorria toda a terra com as sementes numa cesta a tiracolo. Daí ele pegava então as sementes e, contando os passos, as jogava na mesma distância uma da outra dentro do sulco da terra. Depois percorriam tudo de novo, jogando terra em cima das sementes. Ou faziam isto com os pés no mesmo momento, para que não fossem comidas, pelos pássaros. O que eu me lembro é que o meu avô fazia isso, Nós morávamos no sítio e quando meu avô ia plantar o arroz, o feijão ou o milho, parecia até uma dança, Ele batia aquela máquina que abria e fechava, e depois ele vinha com os pés já, parecia até uma dança, uma coreografia, Era até muito bacana. Mas vamos lá. Na época de Isaías, você pode verificar Isaías 25:10, misturava-se a palha com o esterco para adubar a terra. Outra forma também era misturar o sal ao esterco. Este era muito usado pelos egípcios. Para adubar uma videira, cavavam um buraco ao redor dela e ali depositavam o estrume. O calcário que havia em abundância no solo era adubo natural para as plantações, Bacana, quem de nós não fazemos isso quando temos uma pequena horta às vezes em casa, Pegamos o esterco ali do animal e misturamos com a terra para que a terra venha produzir, aquele vegetal, aquela cebolinha, Você vê, esse costume não é de hoje, vem de muitos tempos passados, Isso é muito bacana, o povo de Israel já fazia isso. Culturas, O que se plantava? Uma grande variedade de alimentos era cultivada no território de Israel, como por exemplo, cereais, verduras, legumes, frutas e linho. Havia muitos cereais. Alguns eram considerados mais importantes, tais como o trigo, que é plantado na Galiléia e às margens do Rio Jordão. Já a cevada era considerada de segunda qualidade, por isto é plantada em solo mais nobre. Ela era colhida 1 mês antes do trigo. A cevada é recolhida em abril e o trigo em maio e junho. Havia também os cereais considerados mais inferiores, tais como a espelta e o endro, e esses eram plantados nas beiras dos campos de trigo e cevada. O feijão, que nós comemos hoje, era muito cultivado pelo povo, mas apesar de ser um alimento de grande valor por ter uma porcentagem grande de proteínas, era desvalorizado. E sendo um alimento barato, era consumido somente pelos pobres. Que privilégio dos pobres, não? Quem é que dispensa um feijãozinho bem temperado, Os israelitas faziam deliciosos pães de feijão e outros tipos de comida. Ele era cultivado, em grandes plantações e também em pequenos quintais. A lentilha foi cultivada por todo o território de Israel durante muito tempo, e não só em Israel, mas por todo o crescente fértil, e também no Egito, e era considerado assim um alimento de primeira qualidade. Outras variedades muito apreciadas eram o alho, a cebola, o melão, alho poró, pepino, abóbora, alface, pimentão e berinjela. O alho poró da época era uma variedade de cebola. A cabaça era também cultivada.
serviam, né, de transportes de pequenas quantidades de líquidos, tais como água, vinho ou azeite. O linho também era muito cultivado e servia para a confecção de tecidos e cordas. Ele desempenhava um papel importante na economia. Depois de colhido, os talos eram submetidos a um processo para que suas fibras se soltassem e pudessem então ser fiadas, né? Quem já não ouviu falar né, de roupas de linho, né? Eu me lembro que na época da minha conversão, né, a Jesus Cristo, eu fiz um terno traspassado de linho, né? Então você vê que esse tecido, né, essa produção, esse material vem de longe, pode estar vindo lá dos tempos de Israel, com certeza, né? Olha que bacana você fazer comigo uma viagem, né, pelos tempos de Israel, para que você venha entender como os nossos antepassados viviam, né? A região em que o nosso Cristo, o nosso Salvador, viveu e pregou o Evangelho que chegou até nós hoje, tá certo? Quando as plantações eram vencidas, né, havia então, como o simbolismo do café hoje, né, ou das plantas que são cítricas, né, quando pega determinada doença, né, a nossa geração ela faz também a destruição das plantações. Lá em Israel também não era diferente. Apesar de todo o trabalho que cada agricultor tinha com a sua lavoura, o resultado da sua plantação dependia de Deus ser generoso e não mandar sobre o campo uma longa estiagem ou tempestade. O vento quente que vinha em outubro e poderia durar de 3 dias a uma semana chamava-se sicoro. Ele fazia com que grande umidade do ar baixasse tremendamente e a temperatura subisse até 20 graus. As pragas, né, e os insetos eram outra grande ameaça. E de todos eles, o gafanhoto era o mais temido. Por quê? Porque era o mais destruidor. A gente vê até naquela passagem do comecinho do livro de Joel, 4 legiões de gafanhotos. O que um deixava, o outro comia. Se um comia o fruto, o outro vinha comia as folhas, o outro vinha comia os talos e o outro vinha acabava, sei lá, até com a raiz, né? Então o gafanhoto, ele era o mais temido porque era o mais destruidor. Havia também a seca, né? E a Bíblia e a história também registra muitas delas, algumas até devastadoras. A história registra uma grande seca em 24 a.C., no reinado de Herodes. E a Bíblia registra outra grande seca também no reinado de Acabe, quando o profeta Elias determinou que não chovesse mais sobre a terra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A plantação também poderia ainda, né, ser atacada por fungos se a umidade estivesse também excessiva. Então tinha que ser a coisa equilibrada. Por isso o povo de Israel sempre dependiam das beatitudes, das bondades do grande Deus Todo-Poderoso. O calendário de Gezer. O calendário de Gezer, o que ele trazia, né? Ele dava mais ou menos ali uma noção de que época seria que as plantações deveriam acontecer. Então não era a qualquer tempo. Assim como nós nos dias de hoje, os agricultores do Brasil e pelo mundo, eles não plantam em qualquer hora. Plantam na hora certa. E o calendário de Gezer, guarda esse nome, tá certo? Trazia as épocas de plantio e colheita, né? E vem do século 20 antes de Cristo. Por vezes o povo usava de expressões relacionadas ao período das plantações, tais como após a colheita do trigo, que poderia ser julho, linho, março e abril, cevada, abril, maio, o trigo, maio e junho, figos e uvas, agosto e setembro. A foice usada, né, na colheita dos cereais poderia ser de metal ou de pederneira, que era uma pedra bastante dura, onde podia-se fazer nela um fio como no metal. A pederneira também era chamada de pedra de fogo, pois ao atritar uma na outra, produzia faísca facilmente e era um modo de fazer fogo lá naquela época. Sobre a debulha e a armazenagem, né? Como é que era feito isso daí?
Vamos ver então. A debulha, né, do grão era feita de 3 modos diferentes, né? Tirar o grão, vamos pôr o milho, né? Você vai debulhar o milho, né, para as galinhas, né? Mas aqui não era para as galinhas, era, vamos dizer assim, um modo meio que industrial, né? Após o grão ser colhido, ele era levado para a eira, que era uma área plana. Eira era uma área plana. O primeiro modo era bater com o varal no cereal para que se soltasse da casca, né? Quando nós fazíamos isso no sítio, eu via meu avô fazer, você também já deve ter ouvido falar nisso, era o famoso condão. Lá na cidade que eu morava, lá na região do sítio que eu morava, próxima à cidade de Cambará, Paraná, né? Era conhecido como condão. A gente pegava, era um pedaço de ferro, uns 2 metros mais ou menos na ponta, e tinha entre o ferro e a corda, né, tinha entre o ferro e a madeira, o cabo, né, tinha um pedaço de corda ou corrente, e a gente fazia aquilo girar no ar e dava com ele naquele produto, no arroz, né, para fazer ele se soltar da casca, né, o feijão também. O segundo modo era fazer animais pesados caminharem sobre os grãos. E o outro método era fazer um animal puxar troncos de árvore, né, por cima dos grãos. E para se separar a casca dos grãos, eles usavam pás, com as quais jogavam para o alto as palhas juntamente com os grãos, o que nós fazemos ainda hoje com as peneiras, né? Então aquilo que é pesado fica na peneira e aquilo que é leve sai com aquele espaço do vento. Os grãos pesados caíam rapidamente, enquanto a palha era levada pelo vento. Por isso João Batista disse que Jesus era aquele que estava com a pá na mão para separar o joio do trigo. Lucas 3,17. O povo que escutou entendeu, pois puderam visualizar exatamente o que os agricultores faziam. E agora também você já pode, né, através dessa viagem que nós estamos fazendo para os tempos bíblicos, você também já pode, né, fazer uma comparação do que eles faziam no passado e o que muitos de nós ainda fazemos hoje. Quando a produção é grande, quando a colheita é grande, claro que os homens estão usando maquinários, mas quando a colheita é pequena, ainda de forma rudimentar, a propriedade é pequena, os nossos antepassados, os nossos pais faziam e tem muitos que ainda fazem, né? O armazenamento da produção de cereais era feito de diversos modos. Se fosse uma produção pequena, poderia ser guardada em casa para a família, né, do próprio agricultor. E uma produção um pouco maior, né, parte dela poderia então ser vendida. Geralmente o Estado guardava parte de sua produção por prevenção, além de comprar estoques de colheitas particulares. O trigo armazenado para o uso próprio era colocado numa vasilha de barro de diversos tamanhos, e aquele trigo armazenado para a população era colocado em grandes silos subterrâneos. Alguns tinham até mais de 7 metros de largura e 6 metros de profundidade. Era assim que os israelitas armazenavam a sua produção. A quantidade de cereais que era armazenada poderia ser imensa. O rei Salomão certa vez designou algumas cidades para serem cidades-armazéns. Dá uma olhadinha lá em 1 Reis capítulo 9, 19. Seu pai Davi também fizera a mesma coisa em 1 Crônicas 27 e 25. As primeiras cidades celeiros eram egípcias e foram construídas por trabalho escravo. Êxodo capítulo 1, versículo 11. Tais métodos de armazenagem eram perfeitos, pois até hoje muitos arqueólogos têm achado grandes silos com estoques de cereais em perfeito estado de conservação. Havia também as videiras, né? O que é a videira? É aquela planta que produz uma das frutas mais gostosas e antigas do mundo. E a que eu mais adoro, a uva, principalmente aquela roxinha, né? Toda uva é maravilhosa, toda fruta é maravilhosa, mas aquela roxinha que nós temos aqui no Brasil é a minha preferida. Lá em Israel, o cultivo da uva é um dos mais antigos da história da humanidade. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20, ou seja, aproximadamente 6.000 anos passados, Noé já tinha uma vinha, e os povos da terra de Canaã também. Você pode verificar em Números 13, a partir do versículo 23.
Israel possui um excelente local para a plantação de uvas, mas o seu cultivo é muito trabalhoso. Primeiro, o agricultor deve limpar o terreno a ser plantado de todas as rochas e pedregulhos, né? E muitas vezes é tanta quantidade de pedra que é possível construir altos muros ao redor da vinha. As mudas eram plantadas a distância de 2,5 metros uma das outras, e planta por planta deveria ser escorada com vareta, além do que deveria ser podada logo depois da época das flores, quando estavam ainda pequenos os frutos, pois os galhos sem frutos deveriam ser cortados. O solo e as plantas deveriam ser limpos 2 vezes por ano, e os seus galhos que fossem crescendo deveriam ser redirigidos. Por isto era fácil ver se uma vinha estava sendo bem tratada ou não. 6 anos poderiam plantar e cuidar da plantação, mas no 7º ano não. O agricultor não podia trabalhar na vinha. Você pode ver lá em Levítico capítulo 25 e os versículos 3 e 4. Tá certo? Não se poderia colher os frutos dos 3 primeiros anos. Levítico 19, 23. E quando se colhia uma porcentagem, deveria ser deixada para os pobres. O colhedor não poderia passar de novo pela plantação para verificar o que se esqueceu de colher, pois esta parte era também destinada aos pobres, conforme nós já vimos no tema de número 6, na aula 6. As colheitas em pequenas plantações eram feitas pelo agricultor e sua família. Já nas grandes plantações particulares ou do estado, às vezes centenas de pessoas trabalhavam nessa colheita. Alguns proprietários podiam arrendar suas vinhas e, após isto, ganhavam parte do que ela produzia, e de vez em quando iam verificar o estado de sua conservação, da conservação do fruto. Jesus usou isto em uma parábola em Marcos capítulo 12. Uma boa produção de uva significava uma grande quantidade de vinhos, passas, mel de uva e muita produção para exportação. Nossa, se a uva já é uma coisa maravilhosa, imagina mel de uva, nunca vi. Com certeza, essa deve ser uma iguaria lá da região, né, do Oriente Médio, lá da região de Israel. Era também muito comum eles construírem torres de vigia de vinhas. Nestas torres ficavam os vigias das linhas que as protegiam de ladrões e animais. Tais torres eram construídas de pedra que havia em abundância. Algumas torres eram altas e tinham 3 a 4 andares. Possuíam um pavimento para a armazenagem da uva e outros pavimentos para o pernoite do vigia. Nas plantações mais pobres nem se faziam torres, mas cabanas para o guarda. O rei Uzias construiu algumas delas, como você pode verificar em 2 Crônicas 26 e 10. Deus usa, lá em Isaías, a figura do guarda da vinha em suas profecias, como pode ser visto em Isaías 27 e o versículo 3. Tá certo? Nós vamos falar agora sobre um outro tema muito interessante, que era as oliveiras, né? Uma das árvores símbolos de Israel, inclusive faz até parte das profecias bíblicas, né? A oliveira, inclusive Jesus usou, né, as oliveiras, o ramo das oliveiras e assim por diante. O que são as oliveiras, né? Como são essas árvores, né? As oliveiras, elas são árvores que produzem a azeitona, e elas tinham um papel muito importante na vida pessoal e religiosa das pessoas, e também para o Estado por causa dos seus produtos e da exportação deles. A primeira oliveira de Israel não foram plantadas pelos hebreus, mas já estavam lá quando Josué entrou com o povo de Israel na Terra Santa. A oliveira requer muita paciência por parte do agricultor, pois somente após 15 anos é que a árvore começa a produzir. Nossa, esperar 15 anos para uma terra produzir, para um produto produzir, então você tem que plantar essa vinha sua aí na sua tenra idade, né? Porque senão você não consegue ver ela produzir. Neste meio tempo deve ser bem tratada. A colheita da azeitona se dá no outono, e nos tempos bíblicos elas as colhiam batendo com os bastões nos galhos da oliveira. Os frutos maduros caíam no chão e eram colhidos, assim como no caso das videiras. Todos os frutos das árvores não poderiam ser colhidos, mas uma parte deveria sobrar para os pobres, viúvas, né, e órfãos. Eu fico pensando, né, muitas vezes a gente
A gente tem como posso dizer, a azeitona, né, em conserva nos vidros. Aí eu fico pensando, será que a azeitona, quando ela é tirada da árvore, eu nunca tive oportunidade de degustar uma. Como é que será que ela é? Né? Porque ali a gente vê que ela está curtida na água e no sal, né? E ela arrancada do pé, madura, como é que será que é, né? Quem sabe Deus um dia prepara para nós aí uma oportunidade de degustar uma azeitona, né? Eu já tive o privilégio de comer uma tâmara, né? Tâmara é um fruto característico também de Israel, doce demais, né? Parece até que alguém colocou mel dentro daquela fruta, né? Eu encontrei ela no Mercadão Municipal, lá na cidade de São Paulo. Se um dia você for lá, você pode visitar o Mercadão Municipal, que você vai encontrar tâmara logo na entrada. Bom, vamos lá então. Falando ainda sobre a oliveira, sobre a azeitona. Após iniciar a sua produção, apesar de ter início demorado, a oliveira pode produzir por séculos. Olha isso, né? Ainda existem em Jerusalém oliveiras da época de Jesus. Misericórdia, né? Olha como, por isso que ela demora tanto para produzir, porque depois também que ela cresce e atinge a idade adulta, olha isso, da época de Jesus, quase 2000 anos, e essas oliveiras ainda estão lá. Com certeza essas oliveiras viram Jesus passar por ali, né? Se a gente pudesse conversar com elas, mas elas são testemunhas, né, dos deslocamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ainda sobre a oliveira, esta árvore se adapta facilmente ao clima da região. Suas raízes se aprofundam no solo pedregoso e o forte calor da região, assim como as variações bruscas de temperatura, geralmente não a afetam. Gênesis 31:40. Também pode sobreviver no deserto com o mínimo de água. A única coisa que pode matá-la é uma geada muito forte. Você pode dizer assim, mas lá em Israel não tem geada, porque é deserto por todos os lados. Você é que pensa, né? Nas madrugadas, não precisa nem ser época de geada. Nas madrugadas no deserto, o frio é tão intenso que chega até a formar gelo. Mas como assim? Por quê? Porque a própria ciência explica isso. Por exemplo, né, nós moramos no Brasil, num país tropical. E o sol bate aqui, a terra absorve esse calor. Por isso acaba aquecendo um pouco mais o nosso ambiente. Mas nas áreas desérticas, você pode ver, a areia, ela funciona como um espelho. Então o que acontece? Né? A luz do sol bate e ela reflete de volta para o universo essa luz. Então o solo, que é arenoso, não absorve. Por isso que no deserto, então, é muito frio. Por isso que os judeus e o povo que mora naquela região, quando eles estão cruzando o deserto a pé, eles vão com aqueles roupões, né? Que por dentro daquela roupa existe um outro tecido, tipo de algodão, que com a transpiração ele acaba refrescando. E já quando é noite, aquele roupão que eles usam lá, né, acaba sendo então uma proteção contra o frio, né? Olha quanta coisa bacana nós estamos comentando e você está aprendendo, né? Ainda sobre a azeitona, a principal utilidade dela é a extração do azeite. A fruta era também consumida crua ou cozida, mas o azeite tinha muitas utilidades, era usado em rituais religiosos, nas lâmpadas de iluminação, para fazer pães, como remédios e na indústria, né? Na indústria então de cosméticos. O Jardim das Oliveiras, para onde Jesus ia frequentemente às tardes, tinha o nome de Getsemane, que significa prensa de azeite. Olha que legal, né? Getsemane significa prensa de azeite, devido à grande quantidade destas árvores que estavam plantadas ali. Era um grande pomar. Como o azeite da oliveira era produzido sempre em grandes quantidades, ele era exportado e os lucros gerados faziam diferença para a economia do Estado. Desde os tempos de Salomão, Israel produz grandes quantidades de azeite. As azeitonas eram esmagadas com os pés
e com pedras. Existiam moinhos próprios para a azeitona, alguns pequenos que poderiam ser movidos por homens ou mulheres, outros grandes que deveriam ser puxados por animais. E isto produzia, né, uma mistura de óleo e polpa. A polpa era retirada numa peneira, né, e o líquido era deixado em repouso até que o óleo viesse para a superfície. Então, a camada superior deste líquido, o azeite, era retirado e o restante do líquido tinha outros usos. Em Romanos 11:17, o apóstolo Paulo diz que o cristão é um galho de zambujeiro, oliveira brava, que é enxertado por Deus na oliveira verdadeira para que dê frutos. Por causa disto, muitas pessoas tentaram fazer tal enxerto. Na verdade, isto nunca foi feito e nem nunca deu certo. Paulo somente criou, então, uma figura, né, imaginária. Um outro fruto, né, que era bastante produzido nos tempos do povo hebreu, era o figos. Essa fruta sempre foi e ainda é comum na paisagem de Israel, tanto hoje quanto nos tempos bíblicos, pois existem muitas figueiras cultivadas em fazendas e também nativas da vegetação. Ter uma figueira em casa era um sinal de felicidade, pois as suas grandes folhas davam uma excelente sombra, o que é precioso em climas quentes como lá em Israel. Ela também normalmente frutifica durante séculos e a sua manutenção não dá quase nenhum trabalho. E também se adapta perfeitamente ao solo árido. 2 são as safras anuais, e a primeira é em julho, e a segunda é em setembro. O sicômoro, também citado na Bíblia, era uma espécie de figo mais inferior, e o seu fruto não tem o mesmo sabor delicioso do figo, mas mesmo assim muitos o preferiam. Tá certo? Foi num sicômoro que Zaqueu subiu para ver Jesus, lá em Lucas 19:4. O profeta Amós era boiadeiro e cultivador do quê? De sicômoros. Está escrito lá em Amós, né, 7:14. Salomão também tinha muitos sicômoros, como a gente pode ver lá em 1 Reis 10:27. Em Marcos 11:1, os discípulos foram buscar um jumento na cidade de Betfagé, que significa a casa dos figos. Talvez fosse uma cidade dedicada ao cultivo desta fruta. Uma outra fruta, a castanha. Nós comemos hoje aqui, né? As frutas secas eram muito apreciadas pelo povo de Israel, e dentre elas destacam-se 3. O amendoim, gosto muito de amendoim. O pistache, nunca comi. E as nozes, essa eu já degluti algumas vezes. O amendoim já era um alimento comum desde a época dos antigos egípcios. Você pode verificar isso em Gênesis 43, versículo 11. Olha que interessante. Eu não sabia que o amendoim era tão antigo assim. E eles eram consumidos com os torrados e também usados na fabricação de cosméticos. Já o pistache era também muito cultivado em Israel e fazia parte também da lista de presentes que Jacó enviou ao Egito. As nozes normalmente eram cultivadas próximo ao mar da Galileia e também eram muito consumidas. Olha que eu falei agora há pouco aqui, né? A tâmaras e maçãs. Muitas vezes a gente pensa que esses produtos são aqui do solo brasileiro, né? E olha de onde que está vindo isso. A tâmara, eu não conheço nenhum cultivo aqui no Brasil. O que eu sei é que essas frutas, elas são importadas. Mas a maçã nós temos aqui em abundância. Outra fruta também maravilhosa. Tá certo? Muitos escritores e estudiosos concluem que os israelitas consumiam tâmaras e maçãs, apesar dessas frutas não constatarem no texto bíblico, né? Realmente, elas não constam no texto bíblico. Quanto às tâmaras, eles concluem que havia naquela época, pois hoje existem muitas estado nativo e em plantações organizadas. A Bíblia, por muitas vezes, fala em palmeiras, e muitos são os tipos de palmeiras frutíferas. Nem sabia que palmeira dava frutos. Pela história sabemos que os antigos egípcios apreciavam muito maçãs. Muitos estudiosos dizem hoje que em certos trechos da Bíblia encontra-se a palavra Damasco, tá? E a melhor tradução seria maçã. Romã, né? Romã, eu já comi bastante romã, sim. Mas eu não acho assim uma fruta muito
apreciada. Eu não, sinceramente, eu como porque para mim não tem fruta ruim, né? Mas a romã parece que não tem muita graça, né? Ela tem mais semente do que suco, né? Mas a romã, ela é uma fruta deliciosa, muito parecida com laranjas, mas com muito mais semente. Suas árvores, né, sua árvore era um arbusto pequeno, pois assim como a laranjeira, né, ela também é pequena. Quando o povo hebreu saiu do Egito, já conhecia bem essas romãs. Você pode verificar em Êxodo capítulo 28, versículo 33 e 34. Deus manda que sejam bordadas romãs na roupa do sacerdote. Em Números 13 e 23, nós vemos que o povo ficou muito feliz por saber que haviam romãs na terra prometida. Em 1 Reis, capítulo 7, vemos a importância da figura da romã também na construção do templo. Em Deuteronômio 8:8, vemos que ela é uma das frutas prometidas por Deus. De certo, além de ter uma importância como alimento, deveria também ser muito importante a sua figura nas questões religiosas. E eu poderia aqui acrescentar o poder curativo e anti-inflamatório também das romãs. Você está com gripe, né? Algum problema de saúde aí respiratório, se você tomar um chá de romã, cuidado, hein? Esse chá é muito quente, depois você não pode tomar friagem. Olha, ela tem poderes curativos milagrosos. E a pecuária? Como é que era a pecuária lá nos tempos bíblicos, né? A pecuária nos tempos bíblicos, em sua grande maioria, destaca-se principalmente na criação do quê? De ovelhas. E nós podemos fazer aqui um parêntese, né? E dizer que quando o povo de Israel estava no Egito, quando os irmãos de José foram visitá-los, José os instruiu que caso o faraó perguntasse para eles, né, do que eles eram criadores, eles tinham que falar que eram criadores de gado, porque era humilhante para o Egito. O Egito não levava muito a sério os criadores de ovelha, eles valorizavam muito os criadores de gado. Então José instruiu seus irmãos, caso eles fossem indagados, era para falar que eles eram criadores de gado e não de ovelha, né? Mas de um modo geral, quem optar por essa atividade estaria escolhendo para si uma atividade muito trabalhosa, né? Que é a criação de ovelhas, pois todos os tipos de animais davam e ainda dão hoje muito trabalho para serem mantidos saudáveis. De todos os animais que se poderia criar, a ovelha era mais trabalhosa, pois ela é absolutamente inofensiva. Se atacada, não se defende e se perde também com facilidade. Poderia ser facilmente roubada e não tem capacidade para encontrar alimento por si só, mas devem ser levadas pelo pastor a algum lugar que haja pasto. Durante muitos séculos, a pecuária constituiu uma atividade muito importante para a economia de Israel. Ela produzia carne, leite, ovos, lã, couro e outros subprodutos. As ovelhas, não estaríamos exagerando se calculássemos a quantidade de ovelhas existentes em Israel na cifra de milhões, pois a própria Bíblia dá essa ideia em Números 31 e 32, se eu não estiver enganado, quando o povo hebreu derrotou os midianitas. Levou como despojo 675 mil ovelhas como despojo quando eles venceram ali os midianitas, que os roubava sempre as produções que Israel plantava, né, produzia. Em 1 Reis 8 e 63, vemos Salomão dando 120 mil ovelhas para o sacrifício. Será que Salomão era rico? Misericórdia, 120 mil ovelhas. E eu acredito que nenhum produtor aqui no Brasil chega a ter uma quantidade dessas, né? Agora imagina ele dar 120 mil apenas para o sacrifício. O rei Asa também ofereceu 7 mil delas em sacrifício. O pastor de ovelhas cuidava dela como um pai, pois são animais muito afetuosos e se apegam muito a seu pastor como uma criança, e inocente também ao ponto de chegarem perto de um precipício e caírem dele. Por isso que a Bíblia cita a ovelha nédia, né? É um animal meio lento, né? Meio devagar. Como já dissemos, ela não tem ímpeto nem para se defender e nem para procurar alimento. Esse tipo de criação
eles têm que ser simplesmente muito protegidos pelo pastor. Por isso que Jesus nos compara também a ovelhas, né? Alguns pastores preferiam criar bodes ou bois, que eram animais mais espertos e independentes. Para ser um pastor de ovelhas, o homem deve ter um perfil afetuoso, pois seus animais exigiam muito isso deles. Essa dependência da ovelha com o pastor é usada por Jesus frequentemente. Ele dizia que as multidões eram ovelhas exaustas e desorientadas, que precisavam de um pastor que pudesse orientá-las. Mateus 9, versículo 36. Ele se dizia também o bom pastor. Os currais para onde as ovelhas eram levadas nos fins da tarde deveriam ser o mais bem guardado possível, pois eram animais muito indefesos. Já vimos no estudo das moradias que geralmente as famílias pobres que tinham poucos animais os levavam para dormir dentro de suas próprias casas, juntamente com eles, né? Já imaginou você dormindo perto de uma ovelha? Não representa perigo nenhum. Acho que do jeito que eu gosto de animais, devia até ser meio gostoso, né? Se dormir com um animalzinho tão bondoso desse. Agora a gente sabe por quê. Mas os criadores mais ricos construíam grandes currais. E no texto bíblico são chamados de apriscos, né? Como muros altos e guardas, que sempre eram os pastores, que se alojavam junto aos animais. A chegada da noite representava perigo para as ovelhas. Eram os ladrões, animais selvagens ou até mesmo tempestades. Em alguns apriscos se alojavam alguns pastores com suas criações, e apesar dos animais se misturarem para dormir, de manhã era fácil para o pastor separar os seus animais, pois a ovelha conhece a voz do seu pastor e não atende ao chamado de outra pessoa, né? Seja ela quem for. Os pastores também dão nome a cada uma das suas ovelhas, e isso é comum até nos dias de hoje. Agora podemos entender o que Jesus quis dizer, né, lá em João 10, capítulo 1 até capítulo 10, versículos de 1 a 5, né? Podemos também verificar em João capítulo 10, versículo 16, e veja se pode entender agora. Se você ler, presta atenção. Tais apriscos não tinham porta. Na verdade, a tal porta era um pastor que assumia seu posto na entrada do aprisco. Eles eram homens carinhosos com as suas ovelhas, mas poderiam lutar valentemente contra animais ou ladrões que tentassem entrar, né? Ali, aliás, eram os ladrões que tinham medo dos pastores. Veja o que Jesus diz em João 10 e 9, né? Esta criação era tão numerosa e importante para a economia que havia em Jerusalém a porta das ovelhas. João 5 e 2. A tosquia, né, ou seja, a poda das ovelhas, ocorria em clima festivo, pois representava, além de lucros, as bênçãos de Deus. Haviam até festa da tosquia. Esta poderia ser feita pelo dono do rebanho, se a criação fosse pequena, mas havia também os tosqueadores profissionais que trabalhavam somente na época da tosquia, que era após a primavera. E mesmo nesta época, né, as fêmeas prenhas somente eram tosquiadas depois de terem tido suas crias. Depois de feita a tosquia, deveria ser dada a Deus as primícias da lã. Deuteronômio 18:4 pode confirmar isso que eu estou dizendo a você. Os tosqueadores profissionais eram aos milhares e trabalhavam para as grandes criações, particulares ou para o Estado. Na verdade, eram trabalhadores de época, né? Você pode ler o capítulo 10 de João e você vai ver a respeito desta passagem gloriosa, né, com outra perspectiva. Falamos então de ovelhas, né? Um outro subtemas que nós somos obrigados a tratar era sobre os pastores, né? A profissão de pastores. Pelo modo como os pastores deveriam cuidar das ovelhas, fazia com que somente esses homens com tais características se dispusessem a tal serviço. Outros homens que não tivessem o dom de cuidar de animais, como se cuida de uma criança, poderia escolher muitas outras espécies de criações, bodes, camelos, cavalos, bois. Esses animais não requerem tanta atenção. Isto fez com que o Antigo Testamento estivesse repleto do conceito de Deus como pastor, o que foi confirmado por Jesus em João capítulo 10. Mas se em nossos tempos admiramos estes homens,
Nos tempos bíblicos, eles eram mal vistos por muitos, que os consideravam simplesmente homens iletrados, analfabetos, sujos e sem ideais. Mas, na verdade, esta atividade incluía não ter tempo para si. Eles levavam um saco de couro chamado de embornal, né? Lá no Paraná nós chamava de emborná. Aqui no Brasil parece que tem o nome de bornel. É a mesma coisa, que continha a merenda, que podia ser pães, frutas, passas e queijos. A arma mais poderosa do pastor que ele tinha para defender era a funda, uma atiradeira com 2 cordas e no meio uma tira de couro, né, a malha mais larga onde se punha uma pedra. Ela era girada e pegava grande velocidade. Então uma das cordas era solta e a pedra saía com grande força. Alguns eram tão hábeis que poderiam atingir um alvo com uma grande potência e precisão, e se era capaz de machucar ou matar um leão. Não me admira então, né, que esse tipo de armamento, né, tão fútil, vamos assim dizer, mas tão eficaz, chegou a matar Golias. As pedras arremessadas chegavam até a uma velocidade de 150 km por hora, que até hoje muitos ainda utilizam a funda para caçar. Muitos punham também no cajado pontas de metal para que pudessem enfrentar animais menores, mas sempre alguns animais eram perdidos e o pastor não podia fazer nada. O cajado tinha sua ponta curvada para que o pastor pudesse puxar as ovelhas que estivessem por perto, para a tosquia, para examiná-la ou para uma outra atividade qualquer. O cajado do pastor era sinal de tranquilidade para a ovelha. Dá uma olhadinha lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Oh, maravilhoso esse salmo, né? Uma diversão para os pastores era tocar flauta e harpa, de preferência à noite no aprisco. E alguns as tocavam belamente, como Davi. Tá certo? Um outro animal, as cabras, né? As cabras também eram muito numerosas, mas nem tanto quanto as ovelhas. Seus produtos eram muito importantes: couro, leite, manteiga e também a carne. E havia quem os apreciasse muito. O pelo de cabra também era usado para fazer tapetes ou tecidos grossos e resistentes. Um outro animal era o boi, né? Também um animal bem antigo, né? Com certeza foi até dos tempos de Adão. Aqui está um animal que, além de muito prezado, ele era também muito bem tratado. A maior utilidade do boi para a grande parte da população era o trabalho pesado e não a sua carne ou produtos. Eles carregavam cargas, puxavam arados e trenós na debulha, a roda d'água, as carroças. Eles eram bem tratados por ter significava mais produtividades, mais lucros, e a perda de um boi significava a perda de um trator nos dias de hoje. Por isso que Jesus disse em Lucas 13, versículo 14, que um ser humano deveria ser tratado bem, pelo menos como se tratava um boi. E também em Lucas 14, de 1 a 6, Jesus respondeu que assim como eles trabalhariam no sábado para tirar um boi de um poço, era lícito também curar um homem no sábado. Aliás, já foi possível notar por esses estudos que os líderes religiosos eram as piores pessoas da época, capazes de quaisquer coisas em nome do lucro, por mais terrível que fosse, né? Matar, furtar, escravizar, passar por cima da lei, etc. O povo comumente só comeria carne de boi se fosse em uma ocasião especial, casamento, festa, etc. né? Era um prato muito caro. No Palácio de Salomão eram servidos 10 bois diariamente. Misericórdia, tinha gente nesse palácio, hein? 10 bois, se fosse hoje, né? Eu estou gravando essa aula aqui no dia 31 de agosto de 2021. Se fosse hoje, será que teria tanta carne assim? 10 bois? Misericórdia, né? Um boi pesa quanto, mais ou menos? Dependendo do boi, pesa até 1 tonelada. 10 bois por dia? Rapaz do céu, é muita carne, não?
mas também deveria ter muita gente para consumir. Quem os açougueiros da época ali de Salomão devia sofrer, né? Devia ter um minuto de sossego. Terminava um alimento, já tinha que preparar outros 10 bois ali para não era para sacrifício, não, era para ser consumido. Outros animais também muito parecidos, né? Mas com nomes diferentes, eram os cavalos, os burros e os jumentos. A Bíblia traz inúmeras referências a esses animais, mas muitas pessoas os confundem. Por isso vamos aqui tratar de classificá-los antes de tudo. Primeiro deles, o jumento, animal de menor porte. Existe na natureza naturalmente e são dóceis. No Brasil também são chamados de jegue ou asno. Em Isaías 30:24 vemos jumentinhos arando a terra, e o jumentinho mais ilustre da história foi aquele que carregou o Senhor Jesus na entrada triunfal em Jerusalém para cumprir a promessa de Zacarias 9:9. O jumento resistia bem aos trabalhos pesados, com pouca água e qualquer alimentação. Podemos ver isso no nosso Brasil aqui. Esse animal existe em grande quantidade na região Nordeste, que é uma região do país que é muito seca. Tá certo? Vamos para o burro agora, né? O burro macho, e a mulher do burro é a égua. Não, é a mula. A égua é a fêmea do cavalo e a mula é a fêmea do burro, se nós pudermos assim classificá-los, né? São híbridos e estéreis, pois são o cruzamento do cavalo com o jumento. Olha isso! Você sabia disso? Por causa desta mistura não poderiam ser criados em Israel. Levítico 19:19. Poderia-se conseguir no cruzamento diferentes variedades. Eles não poderiam criar, mas os importavam para o trabalho, pois eram mais fortes que os jumentos e mais dóceis do que os cavalos, além de possuírem excelente resistência física. Os cavalos eram criados com os fins militares. Em sua maioria eram propriedades dos nobres do Estado ou de patentes do Estado. Os judeus não poderiam ter grandes criações deles. Pode verificar lá em Deuteronômio 17:16. Mas apesar disto, supõe-se que Salomão chegou a ter 12.000 cavalos. Você pode verificar isso em 1 Reis, capítulo 10 e o versículo 26. Possivelmente também eram usados pelos correios do império. Sua carne não poderia ser consumida pelos hebreus. Eu também não gosto. Não gostaria de comer carne de cavalo. Você pode verificar lá em Levítico 11, versículo 4. Esses seriam os animais mais fortes para o trabalho pesado lá no campo, lá em Israel. Mas as condições climáticas do deserto logo lhes roubariam as forças. Para o agricultor, o cavalo, então, ele não tinha muito valor. O camelo, esse sim, né? Era um tanque de guerra. O camelo, ele era muito importante para quem vivia no deserto, fosse um nômade ou um daqueles comerciantes que viajavam, né, de cidade em cidade. Porém, para a agricultura não tinha utilidade nenhuma, ele é muito devagar, né? Ele transporta facilmente cargas pesadas e pode ficar muitos dias sem água ou alimento, pois acumula nutrientes em sua corcova e água em uma bolsa no ventre. Por isso então que ele fica muito tempo sem tomar água, né? Porque ele tem uma bolsa que não é consumida, né? Igual nós tomamos água, né? E o organismo já consome. Então ele tem um reservatório. Então, por isso que o camelo ele aguenta muito tempo sem beber água, né? Ele também fica sem alimentos, pois acumula nutrientes ali na sua corcova e água lá no ventre, né? Além disso, ele ainda fornece leite para o consumo humano e esterco para o combustível. Ele não era morto por causa do seu couro, mas quando já muito velho podia ser abatido com este fim. E em falar em nômades, alguns pastores o eram, pois viviam no deserto levando seus rebanhos de pastagens em pastagens e vivendo em tendas, mas eles não vagavam sem rumo, e tinham rotas, né, conhecidas de acordo com as estações. Tais homens viajavam com suas famílias e alguns deles até chegavam a enriquecer. Um outro animal interessante, né, era os suínos, os porcos, né?
Pela lei de Moisés, o israelita não podia comer carne de porco, mas nada os impedia de criá-los, comercializá-los. Os gentios e outros povos, né, faziam isso e até exportavam. Em Israel havia porcos selvagens, javalis e também os domesticados. Em Mateus 8,30 podemos ver a narrativa sobre uma grande manada de porcos. Você sabe aquela história, né? Que Jesus chegou, expulsou o demônio e eles entraram nos porcos. Os cães, né? Os cachorros. Será que tinha cachorro iguais aos nossos lá em Israel? Sempre que a Bíblia cita cães, ela faz isso com um tom pejorativo, pois não eram animais muito apreciados. Os cães que haviam em Israel eram dois, os selvagens e os de pastores que cuidavam dos rebanhos. E provavelmente, ao se falar em cães, o povo lembra aqueles animais perigosos e selvagens. Dá uma olhada lá em Mateus 7,6, Lucas 16,21, Filipenses 3, versículo 2, 2 Pedro 2,22 e Apocalipse 22,15. Mas é possível, né, que outros povos apreciassem a companhia dos cães domésticos. Uma pista disso foi o modo afetuoso com o qual Jesus se referiu a cães domésticos ao falar com uma mulher lá em Cananéia, o capítulo 15 de Mateus. As aves, né, como eram as aves? Nos tempos de Jesus haviam em Israel galinhas, patos, pombos, gansos e provavelmente outras espécies, né, naquela região que era criado em cativeiro. Os ovos eram e sempre foram e ainda são e sempre serão, enquanto Jesus não voltar, apreciados e consumidos, né? Não só de aves, mas também de réptil. Misericórdia! Já pensou? Se você encontrasse uma ninhada de ovos, né? E aí você comesse esses ovos. Depois você um dia voltava lá no ninho para pegar mais e tinha uma cobra lá, uma serpente. É difícil, né? Porque eles comiam também ovos de réptil, tá vendo? Você não sabia disso. Por isso que é importante a gente fazer estudos, né, sistemáticos da Bíblia, que é a teologia, que é o estudo de Deus, não da pessoa de Deus, mas de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus planejou para o ser humano, tá certo? Agora sobre a música, né? Acabamos de falar sobre as sementes, sobre os animais, sobre as aves. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a música, né? Os israelitas eram povos que sempre gostaram imensamente de músicas. Por várias vezes nós vemos falar em danças, né, na Bíblia, né? Desde lá de quando Israel saiu do Egito e os egípcios foram mortos lá no mar, a Bíblia diz que Miriam dançou e todo Israel festejou muito. Então eles gostam muito de músicas. E naqueles tempos, qualquer espécie de reunião já era motivo para tocarem músicas e dançarem a noite toda. Até mesmo durante o trabalho eles cantavam coletivamente. Eles tocavam seus instrumentos e cantavam todos juntos. Não havia ninguém para assistir, mas todos eram participantes, né? Talvez os muito idosos assistissem. Era assim, pois a lei de Moisés incentivava o divertimento, né? Então, por que a gente vê hoje falar que o crente ele não pode dançar, né? Não seria assim, né? Vamos assim dizer, algo como do homem? Uma coisa que também eu não entendo, que eu vejo do homem, é que muitas igrejas pentecostais, tradicionais, proíbem os homens de terem barba. A barba é um sinal de honraria. Por quê? Proibir os homens de usar barba, ou querer discipliná-los por fazer o uso, né? Estranho. Você vê aqui que o povo de Israel dançava, a dança diverte. Eu morro de vontade de aprender, eu nunca dancei, né? Exceto quando eu vivi no mundo da desobediência. Mas o meu sonho hoje seria dançar valsa, né? Eu aprendi a dançar valsa. Eu não vejo pecado nisso. Não vejo.
A menos, claro, que você vai lá onde estão as pessoas que não têm compromisso com o Evangelho e se misturam com eles, onde há blasfemas, prostituições, adultérios, bebidas, xingamentos, palavrões, violência. E aí eu acredito que Deus não se agrada. Mas, né, será que numa festa cristã, né, você colocar música para as pessoas, para os irmãos dançarem, né, será que seria pecado? Jesus proibiu isso? Entre irmãos, não, né? A gente vê até outros casos também, né? Reuniões só de crentes, só de cristãos, né? Jogar uma bolinha ali, bater uma bola, brincar, jogar um vôlei, né? Muitas igrejas pentecostais reprovam isso e tem isso como pecado. Mas aonde é que está pecado nisso, meu Deus do céu? Aonde? Deus quer que os seus filhos se divirtam. Eu não consigo ver pecado num tipo de brincadeira como essa. Às vezes você está na sua casa lá, juntam os primos, né? Os parentes todos. Pega uma bolinha e vai jogar numa chácara aí. Tem pecado nisso? Sinceramente, eu não vejo pecado. Claro, quando entre domésticos da fé, quando entre irmãos. Posso visualizar os filhos crescendo e semanalmente dançando e cantando, né, com os pais em divertidas festas lá do povo de Israel. Eram, portanto, famílias mais unidas e apegadas entre si. As músicas aconteciam nas festas, nas ruas e também em forma de corais, de modo ensaiado e organizado. O próprio Deus providenciou isto desde o início. Veja Gênesis 4, 20 até 22. Os israelitas muitas vezes expressavam seus sentimentos em poemas que deveriam ser cantados e recitados. Veremos na disciplina livros poéticos, né, que a poesia hebraica possuía uma estrutura ímpar, baseada em ideias e não em rimas. A harmonia ou a antítese das ideias fazia significado das poesias. Toda esta importância dada à música fazia dos músicos profissionais bastante queridos, embora isto não esteja registrado na Bíblia. Mas também, como eu disse para vocês, né, desde o início dos nossos estudos, por que é importante estudar teologia? Já pensou tudo isso que nós vamos ver, que tem muita coisa ainda, fosse escrito na Bíblia? É por isso que, né, Jesus, né, os apóstolos, eles dizem, né, que se tudo fosse escrito, o mundo inteiro não caberia os livros que seriam escritos. Por isso que tem o estudo da teologia, tá certo? Mas todos, apesar de não estar registrado na Bíblia, né, todos os reis daqueles tempos, israelitas ou não, tinham os músicos oficiais de seus palácios. Davi e Salomão tinham os seus. Davi era um, né? Não era Davi que tocava harpa para o espírito mau sair da presença de Saul? Não é? Lá em 1 Crônicas 25, de 1 a 7. Só os de Davi eram 288 músicos, mais do que qualquer banda por aí. Todos mestres de música. Os músicos de Israel eram tão apreciados, né, por outros povos, né, que eles vinham assistir aos músicos de Israel tocar. Por várias vezes no texto bíblico podemos ver que os israelitas louvavam a Deus coletivamente. Por exemplo, lá em Números 21, 16 a 17, Esdras 3, 10 a 11, segundo Crônicas 20, 20 a 21, Êxodos 15 e 1 Crônicas 16, os versículos de 4 até 7. Tá certo? Sobre as composições, conhecemos poucas das composições e provérbios de Salomão. Por último, né, nós vamos ver aqui o último tema dessa noite sobre os instrumentos musicais, né? Eu acredito que nos Salmos você já viu falar sobre esses instrumentos musicais. Haviam muitos naquela época, né? Muitos instrumentos de música. Aqui vamos apresentar alguns citados na Bíblia, né? A flauta, por exemplo. Antiga, ela era de madeira e tinha somente um orifício por onde era controlado o volume e o timbre do som. Também tinha o saltério, era uma espécie de harpa, parecia uma letra U, cortado em cima por uma barra onde se esticavam as cordas e poderia ter de 3 a 12 cordas. A harpa possuía um bojo de vidro ou de pele e era feita então, né, de metal ou de madeira.
A trombeta, um outro instrumento, era um tubo longo com as extremidades alargadas em formato de sino. A extremidade onde se soprava era pequena, mas a oposta por onde saía o som era maior e eram feitas de prata ou de cobre. Os sacerdotes tocavam 120 trombetas. O chofar, né? Esse instrumento não é tão conhecido, eu nunca vi, né? O chofar era um instrumento feito de chifre de carneiro e tinha um significado religioso muito forte. Os israelitas tocaram alguns deles na queda das muralhas de Jericó. Josué 6:20. Ele também está presente na derrota que Gideão infligiu aos midianitas, Juízes 7. Agora o tamboril, né? O tamboril era uma espécie de pandeiro. Ele somente não era tocado nos templos, mas em todas as festas e danças, né? E por último, dos instrumentos, os símbolos eram pratos de metal usados tanto nas ruas como também no templo, tá certo? Então, com isso aqui, nós encerramos a aula de número 7, né, da nossa teologia, falando então de panorama bíblico. Nas próximas lições nós vamos estar vendo, né, diversos temas como danças, funerais, aqueles que choravam nos funerais, os velórios, transportes, comunicação e muitas outras coisas maravilhosas, tá certo? Deus que abençoe você por ter ficado até aqui comigo, né, que você possa ter crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço para você, me ajude, né, a fazer com que esse canal cresça, se inscreva no meu canal, né, compartilhe esses conteúdos, né, e dê o seu joinha aí para mim, tá bem? Tá certo? Se você não gostou, também dá um dislike aí, dá um desjoinha, um negativo, tá certo? Deus que abençoe você. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão, lança aí para mim que eu terei o maior prazer em te responder. Um grande abraço.